Olá pessoal, meu nome é Thales Maltês e vamos dar continuidade às operações com vetores. Hoje nós vamos falar sobre a subtração vetorial. Devemos ter em mente ainda a nossa regrinha vetorial, onde nós precisamos conectar os dois vetores para assim traçar o nosso vetor soma. Tanto faz a ordem com que você escreve esses vetores, pode ser este conectado a este, como ao contrário, este conectado ao de cá. O vetor soma ele continua com a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo, mas só conseguiremos traçar o vetor soma se obedecermos essa regra. Para fazer a subtração vetorial, nós precisamos muito ficar espertos nessa ideia. Aqui você tem um vetor que ele é chamado de V, ele é um vetor V. Qual seria o vetor oposto ao vetor V? O vetor oposto ao vetor V seria um vetor com a mesma direção, ou seja, um vetor paralelo, com o mesmo tamanho, mas de sentidos contrários. Ou seja, o nosso vetor oposto é menos V. Ele vai fazer com que o sentido do nosso vetor mude. E com essa ideia em mente, nós vamos conseguir fazer uma subtração vetorial pela primeira vez. A ideia da subtração é você olhar ela como uma soma pelo vetor oposto. Vamos dar nome a cada um deles. Esse vetor aqui ele vai se chamar A. E este vetor é B. Como é que nós devemos fazer para fazer A menos B? Nós devemos olhar esse cara como se fosse uma soma com o vetor oposto a B. Ou seja, devemos olhar na verdade como sendo A mais o novo vetor, que é o vetor oposto a B. Então, identificando qual é o vetor oposto a B, nós conseguimos colocar na nossa regra e utilizar a soma que a gente já conhece. Vamos dar uma olhada nos exercícios para ver como é que fica. Bom pessoal, aqui nós queremos fazer o vetor V menos o vetor W. E a primeira coisa que nós devemos fazer é reescrever esse negócio da forma correta, Porque nós não vamos fazer uma subtração, nós vamos fazer uma soma com o vetor oposto a W. Ou seja, nós vamos fazer V, uma soma com o vetor oposto a W. Então a primeira coisa que devemos fazer é reescrever ela da forma correta. E agora nós precisamos identificar qual é o vetor oposto a W. O vetor oposto a W vai ser um vetor com o mesmo tamanho, mesma direção, mas de sentidos opostos. Este aqui é chamado de vetor oposto a W. Ele, a única coisa que vai fazer é mudar o sentido do nosso vetor. Agora sim nós vamos fazer a soma que nós já sabemos fazer com esses dois vetores, tá? Um V e o vetor oposto, que é menos W. Realizando assim a operação que desejávamos, V menos W. Como é que a gente faz a soma? Nós devemos posicionar os vetores da forma correta. Aqui está V, aqui está o W. Na verdade, aqui está o menos W, que é o vetor oposto a W. E finalmente aqui está o vetor subtração. V mais menos W, certo? Ou então somente nós podíamos escrever V menos W. Dessa forma nós conseguimos traçar graficamente a sua direção e o seu sentido desse vetor diferença. Vetor diferença ou vetor da soma com o oposto. Fica à vontade para escolher o termo que você mais achar interessante. Só que ainda não resolvemos, nós caímos ainda naquele probleminha de encontrar o módulo desse vetor. O módulo do vetor da diferença, que vamos utilizar o mesmo raciocínio que utilizamos no vídeo anterior. Devemos olhar esta situação através dos seus módulos. O módulo do vetor V seria somente o tamanho do comprimento. Então, teria um módulo com 4, o tamanho de V é 4, e teria um módulo de menos W, que é 3. O módulo seria somente o segmento de reta, sem a orientação. E o nosso vetor W, o nosso vetor diferença, quanto é que vai medir? Vai medir o tamanho desse segmento. E para encontrar isso, nós precisamos observar que aqui é um triângulo retângulo. Apesar da figura estar um pouquinho torta, esse aqui é um triângulo retângulo. E aqui seria o valor da hipotenusa desse triângulo, que nós já vimos no vídeo passado, que x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Dessa forma, desenvolvendo, nós vamos encontrar que o valor da hipotenusa, ou seja, o valor do nosso módulo do vetor diferença é igual a 5. Vamos dar uma olhadinha em mais um exercício para finalizar. Bom, queremos realizar a subtração de V menos W. E da mesma forma, nós precisamos escrever ele como a soma do número oposto, Então é V mais menos W. Precisamos agora identificar qual que é esse vetor oposto. O vetor oposto a esse W aqui vai mudar somente o sentido do nosso vetor. Ou seja, seria menos W somente mudando o sentido do nosso vetor W. Dessa forma agora,
Repare que nós temos um vetor V e vamos agora somar com o vetor menos W, dessa forma. O que é que acontece? O nosso vetor soma deveria ir do início do vetor V até o final do vetor menos W. Vou desenhar aqui embaixo para não sobrepor mais ainda, mas este aqui seria o nosso vetor diferença. Seria V menos W, ou V mais menos W. Vocês escolhem. Dessa forma nós conseguimos encontrar o tamanho desse vetor também. Olha aqui. Nós tínhamos inicialmente um vetor que media 4. E como nós estamos na mesma direção e no mesmo sentido, nós estamos diminuindo esse tamanho em 3 unidades, que é o tamanho do vetor W. Restando assim que o tamanho desse módulo vai ser igual a 1. Eu tenho 4 aqui, e como eu estou no sentido oposto, eu vou retirando esses 4 até sobrar somente 1. Ah, professor, se o módulo do vetor menos W fosse maior ainda do que 4, ó, legal. O módulo do vetor não pode ser negativo, mas nós teremos que mudar o sentido do nosso vetor diferença. Espero ter ajudado vocês com esse exercício de subtração. Espero vocês no próximo vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, comenta, curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo da gente. Tamo juntos e até a próxima.